Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos compartilhar juntos aqui 2 Coríntios capítulo 4, tá bom? Começando no versículo 1 e 2 aqui, eu vou lendo e já explicando. Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O apóstolo Paulo está falando do segundo concerto, ou seja, depois que Jesus Cristo veio, a sua morte e ressurreição pelos nossos pecados. É desse evangelho que ele está falando. E ele estava fazendo um paralelo, uma comparação com o evangelho que foi dado a Moisés. É o mesmo evangelho, mas coisas antigas passaram, como rituais de matar animais e coisas assim. Então ele está fazendo essa comparação aqui, inclusive na mensagem de ontem ele comparou a glória, né, do antigo concerto para o novo concerto, ou seja, da antiga aliança com a nova aliança. Esse termo que eu uso, né, antiga aliança, nova aliança, é só para diferenciar o Novo Testamento do Velho. É a mesma aliança que Deus tinha com o povo do passado, ele tem conosco hoje, tá bom? Mas o cumprimento das coisas se cumpriu com Jesus Cristo, né? Nós não matamos mais animais em perdão dos nossos pecados, como era feito na antiguidade. Então é disso que ele está falando aqui, que essas coisas haviam passado. E nós não desfalecemos, nós nos motivamos. Ele continua: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, ou seja, ele recusa. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele recusava-se a viver a antiga prática, né? Ou seja, circuncisão, todas as coisas que não era mais necessária, ele se recusava e ensinava que não era mais necessário fazer. E ele continua: não andamos com astúcia de falsificando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, recordamos-nos a consciência de todo homem na presença de Deus. Então, o objetivo na antiga aliança, né, ou seja, no Velho Testamento, Moisés, ele representava ali a presença de Deus e as pessoas iam até Moisés. Aqui no Novo, a intenção é levar todas as pessoas até a presença de Deus, tá bom? Então é esse um dos significados aqui. Vamos continuar aqui o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim: porém, se também o vosso evangelho está encoberto, aqui ele faz a alusão à mensagem de ontem, né? Falando que Moisés colocava o véu sobre o rosto para falar com os israelitas, cobria o rosto ali, né? Então ele fala: se esse evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais os deus deste mundo, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele fala que os incrédulos, o Senhor coloca um véu sobre eles porque eles não querem crer na palavra de Deus. Conforme ele mencionou ontem, que se a pessoa não se converter, esse véu não é retirado da mente da pessoa. A pessoa não consegue ver Jesus Cristo no Velho Testamento, no caso dos judeus, né? Ou no nosso caso também. Se as pessoas não se converterem, elas não veem a importância do Evangelho. E é com o Espírito Santo que as Escrituras nos são reveladas, tá bom? Então, vamos lá. O versículo 5 e 6 diz assim: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, que nós mesmos somos os nossos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu no nosso coração, para a iluminação e conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Então, na Antigo, né, comparando com o Velho Testamento, o rosto de Moisés resplandeceu. Com o Novo Concerto, o Novo Testamento, ele fala que essa luz, essa glória que é maior, é dentro do nosso coração, tá bom? Então não é algo exterior, né? Na antiguidade, a religião era muito na questão exterior, no sentido de fazer cerimônias, de pegar animais, matar, e hoje em dia é um sacrifício. O Senhor requer de nós um coração quebrantado e um espírito contrito. Versículo 7, né? O versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui eu achei bem interessante que ele fala o tesouro que nós temos em vaso de barro. O nosso corpo,
ele é um vaso comparado a um vaso de barro, um tesouro. Mas esse vaso de barro, ele tem a perspectiva, ou seja, a promessa de receber um tabernáculo eterno, tá bom? Também aqui ele faz uma comparação que nós, sendo tabernáculo de barro, faz o evangelho ainda mais bonito, porque o Senhor confia a palavra dele a nós, para nós compartilharmos com outras pessoas. Então ele se faz de instrumento aqui na mão de Deus, né? E nós somos esse vaso de barro aqui. Versículo 8 e o 9 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Aqui eu quero chamar a atenção que o apóstolo Paulo ele faz um paradoxo, né? Ele faz um paradoxo do sofrimento, mas também que nós não somos desamparados, da ajuda que nós temos com Deus. Então no versículo 8 e 9 ele faz essa menção de que nós passamos por dificuldade, mas nós temos Deus ao nosso lado. Então ele continua, versículo 8 e 9, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desamparados. Deus não desampara. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não perdidos. Então ele traz esse paradoxo, né? Que por mais das dificuldades que nós temos Deus conosco para nos amparar e nos ajudar. Versículo 10, 11 e 12, né? Diz assim: trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Ele fala que o sofrimento, né, assim como ele estava comparando no versículo 8 e 9 ali, ele está comparando que o sofrimento que Cristo fez, né, por nós, faz com que nós possamos ter alegria, ou seja, ser restaurado ao Senhor, tá bom? Que faz com que nós tenhamos vida. O sofrimento de Cristo trouxe vida. Então, a isso que está o paradoxo, né? O sofrimento traz alegria. O sofrimento que Cristo fez faz com que nós possamos ter um corpo perfeito e imortal que nós teremos, tá bom? Então ele traz esse paradoxo mostrando que é por meio de Jesus Cristo. A tribulação que Jesus Cristo passou é o que nos dá essa vida. Porque nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Aqui, né, ele traz a comparação que ele também, né, ao pregar o evangelho, os que pregam, a vida deles estavam em risco constantemente, tá bom? Mas que também, por meio de Jesus Cristo, era manifesto a eles a imortalidade, né, a promessa de ter a imortalidade ali. Versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, porém em vós a vida, né? Ou seja, o apóstolo Paulo corria risco de vida em pregar o evangelho, mas as pessoas que recebiam esse evangelho, recebia com vida, né? A pessoa estava morta espiritualmente e revivia, aceitando o evangelho para ser realmente salva, tá bom? É o versículo 12, vou repetir o 12, ó. De maneira que nós, operando a morte, ou seja, pregando o evangelho, corriam risco de morte. Porém, vós, a vida. É por meio do risco da morte deles que as pessoas ganhavam vida. Assim também, falando sobre Jesus, né? A tribulação e a morte que veio sobre Jesus nos trouxe vida. Versículo 13, 14, 15 e 16. E depois eu vou fechar com 17 e 18 aqui. Diz assim, ó. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, aquele que é advertido deve advertir o seu próximo, né? Você recebeu o evangelho, creu, então agora você deve também compartilhar com as outras pessoas, falar do evangelho para que outras pessoas possam crer também. Sabendo que ressuscitou ao Senhor Jesus e nos ressuscitará também, porque Jesus nos apresentará conosco, né? Assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É a mensagem aqui que Paulo ele compartilha. Versículo 15 e 16 diz: porque todas essas coisas são por causa de vós, para que a graça, que é abundante pela ação da graça de muitos, sejam abundantes para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que somos homens exteriores,
se corrompam, o interior, contudo, se renova dia em dia. Esse versículo 16 é muito interessante, porque o versículo 16 aqui, ele fala que o homem exterior se corrompe. Aqui o corromper não é no sentido do pecado. Se corromper, corrupção no sentido de envelhecer, de se estragar. O nosso corpo é frágil. E eu acho muito lindo isso que ele fala aqui. Ainda que o nosso corpo ele vai envelhecer e se estragar, o nosso espírito que está dentro desse corpo, que é eterno, ele vai amadurecer para Deus. Ele continua jovem, mas ele se torna mais experiente. As coisas que nós passamos nesse tabernáculo de barro, nesse corpo que nós temos, faz com que nós possamos ser mais refinados ao Senhor, possamos estar mais próximos do Senhor, né? Em outras palavras, esse corpo ele envelhece e vai criando as suas debilidades com a idade, né? Mesmo que a pessoa não tenha alguns problemas físicos, com a idade vai chegar, né? Eu mesmo, ó, já tô com um acessório aqui, ó, o óculos, né? Eu não precisava usar óculos, já tô precisando. Qual vai ser meu próximo acessório, né? Uma bengalinha, né? O cabelo tá indo embora também, né? Já tô ficando careca. Então, aqui a intenção é essa do versículo. O nosso corpo, ele vai envelhecendo, mas o nosso espírito, ele vai engrandecendo para Deus. Observe só, né? Eu lembrei até daquela musiquinha que passava no seriado do Chaves, né? Se você é jovem ainda, amanhã velho será, ainda que o coração, alguma coisa assim, vocês lembram, né? Eu sei que nossa alma, ela é imortal, nosso espírito, ele é imortal e continua jovem, e ele engrandece dentro desse corpo aqui. Enquanto o corpo, a tendência do corpo é envelhecer e cair, a gravidade puxa tudo para baixo ali, né? A gente vai vendo que a gente vai criando rugas e tudo. O nosso espírito, ele engrandece, ele se aproxima de Deus. Eu vou ler o versículo 16 de novo. Observem com essa perspectiva que eu falei. Versículo 16. Porque isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, o corpo, se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. A cada dia nós devemos nos renovar no Senhor. O nosso espírito deve se aproximar cada vez mais do Senhor. Então façam uma medição aí, tá bom? Você é a mesma pessoa desde 5 anos atrás? Ou você acredita que você cresceu no Evangelho, que você se aproximou de Deus? É uma boa medida aí. Bom, versículo 17, aqui diz assim: portanto, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, as coisas que nós passamos, as tribulações, dificuldades nessa vida, produz, né, a gente tem que pensar nas coisas da eternidade, produz algo excelente, né, no reino eterno, porque nós estamos aqui pensando na eternidade. Esse é o sentido aqui. E versículo 18, para finalizar, não entendamos, não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, né? Então nós não devemos atentar para o nosso corpo que envelhece, ou até mesmo as coisas que nós vemos, carro, casa. A gente não tem que ficar focado muito nessas coisas, mas focar nas coisas da eternidade, em coisas eternas, casamento eterno, fazer convênio com o Senhor, procurar realmente santificar o dia do Senhor, ir para a igreja, tomar o sacramento. A gente tem que ficar olhando nessas coisas que nos traz uma eternidade, que tem consequências eternas. Um exemplo disso, né? A gente comemora aniversário, né? O aniversário é coisa terrena, que é mais um ano de vida, né? Mas para o Senhor, o nosso espírito ele é eterno, né? A gente não faz aniversário, a gente é o mesmo, né? A gente não envelhece, o espírito não envelhece, quem envelhece é o corpo. Então a gente comemora aniversário, mais um ano de vida ali, né? Mas para a eternidade, qual que é a importância? A importância, por exemplo, é um batismo. Porque eu fazer aniversário todos os anos, isso aí não traz importância nenhuma para o Senhor, para Deus, para o Evangelho. Claro, se é um dia importante para você, passa a ser importante para Deus. Porque aquilo que é importante para você é importante para Deus também. Mas o batismo, por exemplo, é um convênio que a pessoa fez, que vai ecoar na eternidade. Então, tem consequências na eternidade. Então, a gente tem que ficar mais feliz
pelo nosso próprio batismo ou por alguém que está se batizando do que realmente por uma festa de aniversário, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.